Ajeitaram as cadeiras já, né? Meio de enviesado. A Cileda e eu, a gente queria agradecer pelo carinho da igreja, né? Pela forma como vocês receberam a gente, colocaram o ventilador aqui, né? Muito obrigado, a gente está sentindo assim muito em casa, com muita liberdade. Vocês são uma igreja bonita, vocês são uma igreja carinhosa, né? Eu ia fazer uma gracinha, mas não vou. Não. 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 Repreendido. A mim mesmo. Não, é verdade, porque às vezes a gente anda em alguns lugares, né? Então, algumas vezes as coisas são mais formais, né? Algumas vezes mais distantes, depende um pouco do contexto, né? E essa parece ser uma igreja, no bom sentido, assim, é uma igreja simples, né? Uma igreja simples. E nesse sentido, uma igreja carinhosa. Então, a forma como vocês estão, né, recebendo a gente, cumprimentando a gente, né? Eu agradeço por todo o apoio, a velhinha ali, né, que está precisando, né? Depois ela me dá o troco. Gente, acho que eu tinha uns 20 anos, tinha um pastor na nossa igreja, que ele tinha um trabalho assim de muito avivamento, e eu queria passar uns dias com ele. Então eu fui para a casa dele, lá no Rio Grande do Sul, e ele me aceitou na casa dele, na família dele, por uns dias. E eu era um guri, estudante de teologia, né? Estava recém começando e preocupado, assim, dizendo, nossa, esse negócio de ficar pregando muito, deve ser complicado. Eu disse para ele, olha, depois de 2 anos, eu já preguei tudo, já falei tudo, já não tem mais nada. E daí, o que eu vou falar? E ele disse para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Claro, eu não esqueci porque eu estou contando para vocês, né? Tá certo, né? Ele disse assim, é que a palavra de Deus, ela alcança a gente, ela é uma palavra que fala para a gente de diferentes jeitos e de diferentes direções, né? A palavra de Deus, nesse sentido, eu já falei sobre isso, ela não envelhece, né? Ela sempre tem uma capacidade muito grande de conversar com a gente, né? Então você abre uma parábola como essa, que é a parábola do filho pródigo, que você já ouviu trocentas vezes, não é? E de repente ela é uma palavra que engata em algumas dimensões na tua vida. Então aquele pastor me ajudou, ele disse, olha, que a palavra de Deus, ela sempre fala para a gente de uma forma nova. Mas uma outra coisa que eu aprendi no decorrer dos anos também, é que a gente muda, né? A gente muda, as experiências da vida, as perguntas que a gente tem, as dores que a gente tem, as coisas que acontecem e a gente nunca imaginou que aconteceriam com a gente, elas vão também moldando a gente, para a gente perguntar, né, coisas que a gente nunca perguntou para a Bíblia, e que a gente nunca perguntou para Deus, e Deus vai falando com a gente, e nós cremos que Deus vai falando com a gente. Eu digo nós porque eu acho porque os batistas e os luteranos pensam igual, não é? Que Deus fala com a gente através da sua palavra, né? E nesses dias aqui, nós estamos fundamentalmente olhando para uma parábola que está num capítulo, e a Cileda vai falar sobre isso amanhã, um pouquinho mais, que está num capítulo que fala de várias parábolas similares, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, da
da dracma perdida, não é pizza, é uma pizza, né? É do dracma perdido, a parábola do filho pródigo, né? Que são parábolas que estão no Evangelho de Lucas, né? E que foram colocadas no que hoje a gente diria nesse capítulo, claro que na época não é? Mas que foram colocadas uma após a outra para nos ajudar a entender um pouco, fundamentalmente, da natureza de Deus. Jesus falava muito por parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Jesus falava por Jesus falava por parábolas, né? Porque elas são parábolas que engatam na gente, né? A parábola engata, né? E é importante que ela engate, ela chama você para dentro dela e você se pergunta, mas e eu? E parece que eu estou nessa parábola, né? Agora, é importante também que hoje de manhã, nesse grupo de hoje de manhã, né, nesse grupo daqui, quantas coisas surgiram, tantas diferentes dimensões da parábola, né? Então, uma parábola, ela é muito rica. É claro que uma parábola não diz tudo. E a gente também pode estragar uma parábola, se a gente perde o foco dela, né? E o foco dela, nessa parábola, é justamente a figura do pai. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, essa tradução é diferente um pouquinho, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas. Hoje de manhã nós falamos na lavagem, né? As bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Hoje à noite, a nossa conversa queria ser um pouco em torno da saudade da casa do pai. Quando é que essa saudade se instala no coração do filho? Quando é que o filho começa, né, a ter esse sentimento de alguma coisa que ele já não tem e que ele gostaria de ter? Quando o filho sai de casa, não é um momento de saudade. Quando o filho sai de casa, é um momento onde ele está muito cheio de si. Ele está muito cheio do que ele fez. Ele está muito cheio dos recursos. O filho sai de casa, naquele dia, com a cabeça altiva, com um sentido de arrogância, né? Roupa nova, né? Ajeitado, perfumadinho, tomou um banho antes de sair, cheio da grana, cheio dos recursos, e ele diz: agora eu vou viver a minha vida como eu a desenhei. Agora eu vou viver a minha vida como eu gostaria, como eu projetei ela, como ela está desenhada. Muitas noites eu desenhei essa vida. Muitas noites nas minhas noites, né? Eu ficava imaginando como seria, e esse dia chegou. Agora eu estou indo embora. Agora eu vou caminhar com os meus próprios pés. Agora eu vou fazer o meu caminho, as minhas opções. Eu vou para onde eu quero.
eu vou quando eu quero, eu vou gastar o dinheiro como eu quero, e eu tenho muito. E é assim que ele sai de casa encantado. Ele sai de casa encantado com as possibilidades, com os sonhos. Ele sai de casa achando que aquilo, que as opções a opção que ele está fazendo e os recursos que ele está levando são inesgotáveis. Típico, não é? Típico de alguém que ganhou na loteria esportiva e pensa, esse dinheiro nunca vai acabar. Típico de alguém que de repente tem muita grana e diz, não, agora eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero e eu compro o que eu quero. Eu vou para o shopping, né? Eu vou comprar roupa de marca, eu vou... Como é mesmo esse celular teu aí que tu... né? Não consigo dizer chinês, né? Essa última palavra, eu vou, né? E então o texto fala um pouco sobre essa coisa de que os recursos foram embora. Os recursos sempre vão embora para quem sai como ele saiu. Os recursos vão embora. É como a imagem que eu usei outro dia, né? Essa areia na mão que vai escorrendo por entre os dedos. Aqui a gente pensa, olha, deixa comigo, eu tenho muito, mas de repente, né? De repente eles vão embora. Não sei qual é a tua experiência com dinheiro, qual é a tua experiência com grana, né? Quantas vezes você tinha uma bolada, ganhou um 13º, fundo de garantia, né? E saiu e disse, agora eu tenho grana, agora eu tenho. E quando você foi olhar para essa grana depois de 3 meses, ou depois de meio ano, você diz, só isso? Onde é que foi parar? E você tem essa sensação de que não é possível que você gastou tudo isso. E aí você começa, se você tem um pouco de miolo, né? De miolos, então você começa a fazer as contas e começa a rabiscar, como às vezes acontece lá em casa, a gente diz, Sileda, apareceu esse negócio no nosso extrato, o que é esse negócio aí? E vai dizer, aquilo lá é aquela conta, caiu a fatura. Os recursos vão embora. A gente podia dizer que há há 4 dimensões nessa ida desse jovem. Em primeiro lugar, há o encantamento, há esse momento da riqueza. Em segundo lugar, há uma experiência de solidão. E de repente, ninguém mais chamava ele para nenhuma festa. De repente, ninguém mais chamava ele para nenhuma rodada, porque ele já não pagava. E aí, de repente, ele se encontrou com a sua solidão. Ele se encontrou com essa coisa de que as pessoas estavam interessadas nele à medida em que ele pagava a conta. As pessoas estavam interessadas nele à medida em que ele cheirava bem, ele, né, dava carona para as garotas no carro novo, na medida em que ele passava na maquininha, no cartão de crédito. Mas depois que acabou isso, ninguém mais deu atenção para ele. Uma terceira característica dessa situação é que entrou um tempo de crise, fome no país. Aconteceu alguma coisa, uma colheita, parou de não choveu na época adequada, não é verdade? Uma colheita, alguma coisa, um desastre, bateu o carro, uma má gestão econômica na cidade, no estado, no município. Uma crise entrou, uma crise que não estava programada e ele se encontrou desempregado. E ele se encontrou com uma experiência de empobrecimento. Passo a passo, a roupa começou a ficar velha, os cartões de crédito foram cortados, o carro foi trocado porque o seguro era muito caro, não conseguia pagar a oficina, né? Aí ele comprou um carrinho velho, o carrinho velho pifou, não saía mais da garagem, né? E ele foi entrando num período de carestia, de empobrecimento, de entristecimento. Ele foi ficando
triste, sozinho. E as noites dele, de repente, num primeiro momento, ele estava bem alojado. No segundo momento, num terceiro momento, ele estava numa pensão antiga, na qual, né, ele já estava à borda de ser despejado. E ele foi decaindo, ele foi deixando a barba crescer, o cabelo ficou comprido, nada que tenha, né? Barba crescer é coisa boa, não é? Mas ele foi, a barba desleixada, né? O cabelo já não tinha mais shampoo, né? Já não tinha mais calçado direito, e ele foi, né, sendo discriminado por aquela comunidade, ele foi sendo puxado para a periferia da vida. E a gente sabe como esse texto termina. Qual é a conversa dessa experiência com a nossa realidade, com os nossos dias? Né? Se a gente diz, mas qual é o nosso tempo? Qual é o nosso tempo? De novo, se a gente olha para essas marcas, então a gente pode ver nessas marcas também do nosso tempo. Em primeiro lugar, eu iria dizer que o nosso tempo, ele é marcado por um grito de autonomia. Por um grito de autonomia que diz, eu posso, eu quero, eu tenho os recursos. Isso faz parte de uma longa história. Para quem estuda história e filosofia, né, vai saber mais do que eu sobre isso, mas toda a história do iluminismo, do racionalismo, que faz parte do Ocidente, né, agora já por vários séculos, mas que tem na sua base, fundamentalmente, a convicção de que a gente não precisa de Deus para viver. A gente consegue fazer sozinho. Se a gente aplicar a nossa razão de forma correta, a gente vai ter o resultado que a gente espera. Se a gente aplicar bons processos de gestão na vida social, nós vamos todos viver um estado de bem-estar. Nós somos frutos de uma civilização que dispensou a Deus. Claro que eu não estou falando da lindóia, não é? Eu estou falando do ar que nós respiramos, de muitas vezes do ar que se respira nas nossas universidades, nos nossos centros científicos e acadêmicos, onde a gente basicamente afirma essa proposta de que Deus está morto. A gente não precisa mais dele. Inclusive eu lembro que a gente tinha, né, lá nos anos 60, 70, o que chamava teologia do Deus morto. Quase que é uma contradição, não é? Quase não, é uma contradição em termos, né, de que a gente diz, não, a gente não precisa mais de Deus para viver. E a nossa sociedade, ela está fundamentalmente edificada sobre essa crença. A gente não precisa de Deus para viver. A gente tem a ciência, a gente tem o conhecimento, a gente tem a medicina, a gente tem plano de saúde, a gente tem ainda alguns planos de aposentadoria, né? A gente vai dar conta, a gente não precisa de Deus. E é interessante não, acho que trágico, como essas coisas estão dentro da gente, não é? Como que a gente também respira esse ar, como a gente também bebe dessa água, e o quanto a gente crê que a gente dá conta. A gente dá conta. A gente tem as respostas. Mesmo que a gente diga graças a Deus, no fundo a gente diz eu consigo. E é muito difícil para nós aceitarmos o fato de que a gente não consegue, de que a gente não sabe. E quem acha que consegue e sabe, vai colher vento. Em segundo lugar, uma das marcas do nosso tempo é a ilusão dos recursos. Nós falamos hoje de manhã sobre isso, não é? Que nós vivemos uma época de muito
de crescimento econômico. Todos nós falamos, vocês que têm a televisão de 120 polegadas, 120, 30, 130, né? Nós vivemos essa época dos recursos, né? Mas nós vivemos, nesse sentido, uma época da ilusão dos recursos. O que quer dizer a ilusão dos recursos? De que eles nunca vão acabar. De que a gente vai ter sempre, a gente vai ter ouro, a gente vai ter petróleo, a gente vai ter magnésio, a gente vai ter ferro, a gente vai ter floresta, os recursos são ilimitados, pode gastar, pode cortar as árvores, pode gastar o petróleo, pode gastar a água, pode, porque não vai acabar. Nós somos frutos dessa geração que é, digamos, a geração do progresso, que está construído em cima dessa convicção de que os recursos naturais são ilimitados. Há uns anos atrás, eu li um artigo que dizia o ano em que o rio Amazonas morreu. Cara, peraí, o rio Amazonas morreu? Eu não sei quem de vocês, né, se vocês já conheceram o rio Amazonas. O rio Amazonas é um mar. O rio Amazonas tem lugar que você não enxerga do outro lado, de tão largo que ele é. Não é? O rio Amazonas, ele tem água para... Não, peraí, não vai acabar nunca o rio Amazonas. Mas o que aconteceu? Essa é só uma outra parábola, não é? A última vez que eu estive lá, tinha enchente. Água entrando nas escolas. E sabe o que o pessoal faz lá? É interessante, eles conseguem aquelas casas, né, perto da água, do rio, e eles vão botando tábuas, e vão levantando a casa. No final, você já não consegue mais entrar na casa em pé, você só consegue entrar deitado, porque a água vai subindo. Dali a uns meses, tem seca. E eu disse, mas espera aí, tem alguma coisa errada aí, não é? Como é que pode tanta água de repente desaparecer? O que eles estão dizendo é uma oscilação, não é? Entre a enchente é enorme, como nunca se viu. A seca é profunda. E quando o rio Amazonas começa a ter a seca, o mar começa a invadir e vai matando o rio Amazonas. A gente diz, não, mas espera aí, nunca ninguém vai acabar com o rio Amazonas. A ilusão de que nós vivemos com recursos ilimitados. E aquilo que Deus criou para nós administrarmos, nós podemos usar sem critério e ad infinitum. Nós somos uma sociedade, também somos marcados, e a gente falou sobre isso, eu não vou entrar hoje à noite, na solidão. Essa mesma experiência do filho pródigo, que de repente se sentia sozinho na sua pensão, né? Ele é também a experiência nossa, é a experiência, especialmente a experiência da juventude, a experiência de muitos que estão sozinhos, que vivem sozinhos, vivem com o seu gato, ou gatos, vivem com o seu cachorro, falam com os cachorros, muito, chamam os cachorros de meu filhinho, né? Chama os cachorros de meu filhinho, vem aqui com a mamãe, né? Porque há uma solidão profunda, que é um grito pela companhia do outro, um outro que de repente é preenchido por um animal. E a crise se instalou não apenas para o filho pródigo, mas se instala também para nós. A gente pensou que dessa vez a gente ia conseguir, não é? Você tinha um emprego que você disse, olha, esse daí vai me levar. Agora sim. 6 meses e de repente você levou um susto. Não é? Porque você foi demitido, acabou. Você tinha uma saúde que você achava, olha, eu estou bem. 6 meses depois, você descobriu que tinha um câncer. A tua família estava bem. De repente, deu uma briga que você disse, da onde surgiu isso?
Ninguém planejou, mas o volume de voz começou a aumentar, e um falou para o outro que nunca devia ter falado, saiu da mesa, não é? Foi para o quarto, um foi chorar, o outro foi chutar o balde, uma briga, uma crise que se instalou, e você já não sabe como voltar. Você foi, de novo, perdeu o emprego, e você disse, o fundo de garantia vai me levar, te levou por alguns meses, e ele foi embora. A gente vive um tempo assim como o filho pródigo experimentou. Hoje de manhã nós falamos sobre que nós somos filhos da geração do direito, nós temos direito. Mas eu queria colocar uma outra palavra. É interessante que nós somos a geração nós temos direito, nós merecemos, mas nós somos também a geração de uma profunda desigualdade. É interessante isso, todas as estatísticas nos mostram isso, não é verdade? Que a desigualdade cresce na nossa sociedade. Se prometeu para nós que nós seríamos mais iguais. Se prometeu para nós, brasileiros, que se nós fôssemos trabalhar duro e fizéssemos o dever de casa, nós iríamos ser parecidos com a Alemanha, na Europa, ou Estados Unidos. Não é? E a gente, de novo, não chega lá. Nós vivemos um período enorme de desigualdade. Então, especialmente para a geração mais nova, há um conflito interno, que é o conflito de que eles são filhos da geração do direito, mas eles também são frutos da experiência da desigualdade. E dentro deles, eles carregam essa experiência de que a gente nunca vai chegar lá. A gente nunca vai chegar lá. A gente não vai conseguir. E quando a gente chega lá, a gente não vai ter mais os mesmos recursos e as mesmas possibilidades. Eu estava lendo uma estatística dos Estados Unidos, onde as gerações anteriores, eles disseram, olha, nós vamos ter uma condição de vida melhor do que os nossos pais. Certo? Nós vamos ter uma condição de vida melhor do que os nossos pais. As novas gerações já não terão uma condição de vida melhor do que os seus pais. E a desigualdade, a separação entre raça, entre os ricos e os pobres, ela é crescente. E especialmente os jovens vivem a experiência da limitação dos recursos. É interessante, os meus filhos, né, eu sou daqueles que sempre eu cuidei de pagar o meu INSS, né, fazer o trabalho direitinho de casa, né? Mas é interessante, os meus filhos, eles não acreditam num plano de previdência como o INSS. Eu digo, olha, é o melhor plano que tem por aí, pode pagar. Né? Ele diz, ó, pai, quando eu chegar lá. Esses dias um dos meus filhos fez o cálculo, disse, olha, quando é que eu vou me aposentar? E eles estão vendo que eles vão jogar isso mais para o futuro, quando eu chegar lá, já não vai ter para mim. É isso? Quando eu chegar lá, já não vai ter para mim. Essa é uma experiência doída. O buraco é fundo. E ele gera, né, nessa geração, um sentido de raiva e de desesperança. Raiva e de desesperança. Certamente são marcas também do filho pródigo. Quando o filho pródigo começou a perceber que os recursos foram embora, e ele ficou com raiva. Disse, olha, eu pensei que esse negócio ia aguentar mais tempo do que aguentou. Foi embora a raiva. Mas depois da raiva vem a desesperança. O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? E aí entra essa experiência da desesperança. E é nesse momento que ele começa a ter saudade. Saudade. Essa é uma palavra que só existe em português, de fato, né? A gente, né, eu tentei ensinar para um amigo
que vive nos Estados Unidos, a experiência, o que significa a palavra saudade, né? Saudade é saudade, né? A gente não explica. O filho pródigo começou a ter saudade. E eu queria voltar a essa experiência que nós falamos no primeiro dia, que nós fomos criados à imagem de Deus. No princípio, criou Deus o ser humano, Ele deu um coração que está inquieto até que ache a paz em Deus. Deus pôs em nós a semente da eternidade, Eclesiastes, porque a vida que tenta ser construída só em cima dos recursos gera solidão. A vida que é construída com aquilo que a gente pode dominar, ouro, prata, ela é uma vida que não está preparada para enfrentar as crises. E aqui essa experiência do filho pródigo, ele vai ao fundo do poço. E no fundo do poço ele se lembra da casa do pai. Há dentro de cada um de nós a saudade de Deus. Há dentro de cada um de nós o desejo da eternidade. Há dentro de cada um de nós um coração que palpita pelo abraço do pai. E os caminhos da nossa vida, eles são muitas vezes tortuosos, que nos levam a tantas diferentes respostas. E nem sempre nós conseguimos dizer o que o filho pródigo disse: pai, não, desculpe, eu vou para a casa do meu pai, e eu vou dizer para ele: pai, eu pequei. A parábola quer nos dizer isso. A parábola quer nos dizer que a experiência da nossa vida cotidiana pode ser uma experiência, e é uma experiência muitas vezes de crise, é uma experiência de recursos que faltam, é uma experiência de solidão, é uma experiência de angústia, é uma experiência de desespero, mas essa experiência não tem a última palavra para a nossa vida. Eu cito três personagens bíblicas. Como que a gente dá conta dessa volta para o Pai? A primeira personagem bíblica que eu queria citar é o Judas. O Judas não deu conta, não é? Ele não deu conta. As coisas para ele, né, se tornaram pesadas, se tornaram complicadas. Ele foi um dos discípulos de Jesus, gente. Ele foi chamado por Jesus, ele andou com Jesus. Esse negócio de botar o Judas enforcado, né? Mas o Judas era um dos 12, gente. O Judas, desculpe, o Judas era como nós. E que no processo da caminhada com Jesus, ele começou a ficar perturbado, ele começou a dizer: mas não é possível que seja isso. Eu estou seguindo a Jesus e é esse o caminho que ele tem, é isso que ele está oferecendo para nós. Ele vai para a cruz. Eu entrei nesse grupo pensando que a gente ia fazer alguma coisa diferente na nossa nação. Eu pensei que a gente ia fazer uma revolução. Eu pensei que a gente ia mudar o sistema. Eu pensei que a gente ia mandar os romanos às favas. Eu pensei que a gente ia fazer um negócio novo aqui para o nosso povo. E esse Jesus fala que vai morrer. E esse Jesus gasta o tempo dele com os publicanos, com as prostitutas, com os pobres. Eu não aguento. E o Judas foi brigando dentro dele, porque ele não conseguia caminhar com esse Jesus. Com esse Jesus que é o Jesus da compaixão, que é o Jesus da graça, e que é o Jesus do sacrifício pelo outro, da cruz. E ao final da vida dele, ele rompeu com esse Jesus. E não apenas rompeu com esse Jesus, mas não deu conta de viver com o dia seguinte. Com o day after, não é? O day after, que é esse dia depois
depois que ele viu o que aconteceu com Jesus, e depois que ele tinha aqueles recursos na mão dele, tantos recursos, como ele não imaginava que ele teria um dia, né? Depois que ele viu tudo isso e viu o que aconteceu com Jesus, ele não conseguiu dar a volta. E então, ele foi para o suicídio. Quantos de nós conseguem dar a volta? Às vezes os caminhos não precisam ser assim o suicídio literal, né? Esse é um caminho, certamente é um caminho, o suicídio literal. Mas há outros tipos de suicídio, não é? Há os suicídios que chamam pela morte passo a passo. Há os suicídios onde você desiste da esperança, desiste de esperar. Judas não deu conta de voltar para a casa do Pai. Né? Quantos não dão conta de voltar para a casa do Pai? Por experiências variadas, não é? Quantos desigrejados hoje, não é, Euquias? Quantos que tiveram experiências difíceis na igreja, não entenderam o que aconteceu com eles, foram embora, às vezes com razão, às vezes sem razão. E de alguma forma tem uma saudade, mas uma impossibilidade de voltar para a casa do Pai. Não conseguem, não querem, são orgulhosos, não conseguem. E a morte vai corroendo eles. Né? Judas de ontem e Judas de hoje. A segunda personagem é Pedro, né? Tinha que ser Pedro, não é? Mas em João no capítulo 6... Em João no capítulo 6 tem uma história onde Jesus fala um pouco sobre a vida dele, fala sobre os caminhos que ele vai seguir, e naquele momento muitos dos discípulos abandonam a Jesus. E muitos dos que estavam do grupo maior de discípulos abandonam a Jesus no capítulo 6 de João, no versículo 68, e Jesus diz para os discípulos: vocês querem ir embora também? A gente falou hoje de manhã, né? O Pai deixou ir. Jesus pergunta para os discípulos: vocês querem ir? E o Pedro diz: Senhor, você conhece essa palavra? Senhor, para quem iremos? Né? Nós temos visto, é isso? E conhecido que tu és, o querido, que tu és o Santo de Deus. Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos visto e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa é a resposta do Pedro. Há uma situação de crise. Há uma situação de muitos indo embora. E quando Jesus diz: vocês querem ir embora também? O Pedro diz: para onde? Para onde? A gente não tem para onde ir. Para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos visto e conhecido que tu és o Santo de Deus. A saudade encontrou o seu porto seguro. A saudade encontrou o seu abraço. A saudade encontrou o momento com Deus, né? Onde a fome do eterno foi saciada. Para nós, essa fome é saciada no encontro com o Cristo vivo. E eu termino com a terceira personagem, que são os dois discípulos de Emaús. Os dois discípulos de Emaús, de Lucas capítulo 24, Jesus já havia sido crucificado, a ressurreição ainda estava assim, a boca pequena, né? Eles não era assim de fato, um fato ainda muito conhecido, já tinham ouvido alguma coisa, e tem dois discípulos, Cleopas é um deles, e eles vão embora para Emaús, para casa, por assim dizer, não é? E no caminho eles vão conversando, e é interessante o que eles vão conversando, porque no caminho eles vão dizendo: nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel, mas já agora é o terceiro dia que ele está morto. Nós esperávamos que fosse ele, e no caminho Jesus os encontra. No caminho Jesus vai com eles. E há uma cena, né, que é a cena da chegada, onde eles chegam na casa, onde o café é passado, né?
Como tem, quem é que está passando café aqui, né? De vez em quando alguém me diz, olha, estou passando café, aê, estou passando café, né? O cheiro do café, o pão, né? E Jesus quebra o pão, e no momento em que ele quebra o pão, e os discípulos olham para o jeito que ele quebra o pão, e eles veem as mãos, né? Ele desaparece naquele relato de Lucas 24, e eles dizem, uai, era ele. Uau, era ele, era ele, era ele. Esse é o encontro com o Cristo que sacia a sede da nossa alma. O filho pródigo voltou para casa. Cristo ressuscitou. E Ele é a nossa casa. Para Ele que nós precisamos sempre de novo voltar. Judas não conseguiu, não quis, não sabemos. Todas as dores da sua alma na sua última noite. Judas não conseguiu, não quis, não deu. Pedro disse, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos visto e conhecido que Tu és o Santo de Deus. É isso que nós precisamos aprender a dizer com Pedro. E Cristo coloca a mesa diante de nós, parte o pão, e ao partir do pão, do cálice, por assim, né, para evocar essa imagem, nós reconhecemos que Ele é o Cristo de Deus. E quando nós estamos diante dEle, nós sabemos que nós chegamos em casa.